Olá, você fica agora com União Brasil, seu telejornal interativo. Na edição de hoje, o governo brasileiro vai privatizar mais 2 aeroportos do país. Vamos ver como funcionará o bilhete único no transporte urbano de Fortaleza. A Praia do Futuro, assim como a Beira-Mar, também passa por obras de revitalização que demoram a ficar prontas. Muita gente reclama. Aliás, a Avenida Beira-Mar vai contar com profissionais de educação física para orientar os esportistas de plantão. Atenção, se você faz parte do grupo prioritário de vacinação contra a gripe, a campanha continua, não perca o prazo, hein? E você vai ver que a poupança já não é a melhor forma de fazer render o seu dinheiro. Boa noite para você, eu sou o Richel Martins. O governo federal deve deixar na mão de empresas privadas a administração de mais 2 aeroportos brasileiros. E aí já serão 5 os terminais privatizados. Vamos saber a opinião dos passageiros e dos parlamentares sobre isso. Seu Marcos considera que a estrutura dos aeroportos brasileiros poderia ser melhor. Também, se calhar, a estrutura que existe está preparada para o movimento que tem. Mas se tivesse uma estrutura melhor, com mais lojas, mais coisas desse género, era preferível. Ele mostra preocupação quanto aos grandes eventos que vêm por aí, como a Copa do Mundo de 2014. A Copa do Mundo é óbvio que isso é essencial. E não sei nessa altura se responderá adequadamente ao fluxo de tráfego que vai ter. E a mesma preocupação tem os brasileiros. Está bem aquém, né? De outros países aí que já tiveram Copa, então eu acho que a gente não vai fazer tão bonito não, eu acredito. E o governo também se mostra preocupado, principalmente quanto aos investimentos para ampliação e modernização dos terminais aéreos do país. Por isso, abriu concessão à iniciativa privada para a administração de alguns aeroportos. O governo federal já concedeu à iniciativa privada a administração de 3 aeroportos, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, e o de Brasília, no Distrito Federal. Mas devem vir por aí mais outros 2 aeroportos, o Galeão, no Rio de Janeiro, e o de Confins, em Minas Gerais. Os investimentos nos terminais de São Paulo e o de Brasília ultrapassam os 16 bilhões de reais. Quase 3 bilhões deverão ser investidos até a Copa do Mundo de 2014. Mas a demanda já vai aumentar para a Copa das Confederações. Em junho deste ano, os aeroportos do Rio de Janeiro devem receber mais de 30 mil pessoas só no jogo entre México e Itália. Brasil e México em Fortaleza deve trazer para a capital cearense mais de 28 mil pessoas. Para a final, que será disputada no Rio de Janeiro, a expectativa é que mais de 46 mil pessoas se dirijam ao estado fluminense. Entregar à iniciativa privada o que antes era administrado pelo governo federal sempre foi criticado pelo PT. É o que pondera o deputado estadual pelo PSDB, Fernando Hugo. Hoje a presidente Dilma exercita com maestria privatizações para que a coisa funcione, para que a coisa tenha uma sistemática de fiscalização por parte de entes do governo dentro das empresas que passam a gerenciar. Mas para petistas, o que é feito hoje pelo Partido dos Trabalhadores não se compara ao que foi feito pelos tucanos no governo de Fernando Henrique Cardoso. A concessão, que é diferente da privatização do PSDB. O PSDB pegou o maior patrimônio desse Brasil, as teles, as empresas de energia, as empresas de siderurgia, Tubarão, Vale do Rio Doce, sei o quê, e privatizou, vendeu por preço de bagatela, ainda com dinheiro público. A partir da próxima segunda-feira terá início o cadastramento para o bilhete único em Fortaleza. Com o bilhete no período de 2 horas, o passageiro do transporte público pode se deslocar pela cidade pagando uma única passagem. Durante a campanha eleitoral, o bilhete único foi a maior promessa do atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, em relação aos transportes públicos. O bilhete único possibilita ao usuário, dentro de um tempo de 2 horas, ele utilizar qualquer ônibus, qualquer linha, em qualquer sentido, pagando uma única passagem. Eu espero que realmente isso aconteça, que não seja só mais uma promessa.
De acordo com uma pesquisa feita pela própria empresa de transporte urbano de Fortaleza, praticamente toda a população que utiliza o transporte público deve usufruir do bilhete único. Para quem utiliza muitos ônibus, quem mora longe, precisa pegar mais de um transporte, eu acredito que pode sim facilitar. Ainda pela pesquisa, os estudantes seriam o público-alvo do bilhete, apesar de que nem todos concordam que o serviço será assim tão benéfico para quem estuda. Porque o estudante ele chega na faculdade e ele não sai lá em menos de 2 horas, então ele vai pagar, mas quando ele sair ele vai ter que pagar de novo. No próximo dia 22 de abril será iniciado o cadastramento do bilhete único. Os interessados poderão se cadastrar na sede da Etufor, no Sindiônibus, nos terminais, na Praça José de Alencar e na Praça Coração de Jesus. O novo documento estará disponível no local onde foi feito após 10 dias. E a partir do dia 15 de junho, o bilhete único começa a vigorar. Nessas unidades de cadastramento, com CPF, RG, um comprovante de endereço com CEP, para que ele faça o cadastramento dele no bilhete único e a partir do dia 15 de junho ele possa usufruir do programa Bilhete Único. Bom, mais uma vez, para que fique bem claro, o bilhete único funcionaria apenas por 2 horas, ou seja, se você pagou uma passagem agora e neste período de 2 horas precisar tomar outra condução, ela sairá pelo mesmo valor. É claro que em nenhum lugar do Brasil onde o bilhete único funciona, você paga uma passagem agora e daqui a 6 horas você não vai mais poder usar a mesma passagem, a mesma tarifa. Participe do União Brasil a partir de agora, os nossos telefones estão à sua disposição. Nosso número é o 3486-1721 e ainda você pode comentar também pela internet, através do Twitter, citando o nosso perfil, @União Brasil TV. A Praia do Futuro, aqui em Fortaleza, assim como a Beira-Mar, está passando por um processo de revitalização um pouco mais lento, é verdade. Talvez por isso alguns frequentadores e comerciantes da área não pareçam tão satisfeitos com as obras. Como sabemos, não só o entorno da Arena Castelão precisa estar preparado para receber a Copa do Mundo em Fortaleza. As vias da Praia do Futuro estão sendo reformadas. A previsão é que as avenidas Zezé Diogo, Dioguinho, José Saboia e Clóvis Arraes Maia recebam drenagem, terraplanagem, pavimentação, sinalização e iluminação. Eu acredito que vai trazer muito benefício para a cidade, para a população, né, para as pessoas que vêm de fora, que a cidade está precisando muito. A previsão é que as obras sejam entregues em dezembro deste ano, com um investimento total de mais de 80 milhões de reais. O grande problema é que a movimentação nos locais próximos das obras acabou diminuindo, o que prejudica principalmente o comércio. Mudou muito, porque caiu o movimento, né? Porque não tem como estacionar, as vias estão ruins aí, mas acredito que vai melhorar, né? Os motoristas também estão sentindo os efeitos das obras, que estão 38% concluídas, tendo sido iniciadas apenas as da Zezé Diogo e Dioguinho. Mais lento, alguns trechos às vezes desvio para a Avenida Beira-Mar, mas a gente espera que isso acabe logo, essa obra. Ainda na Praia do Futuro, outra obra chama a atenção, a da Praça 31 de Março, que iria se tornar Praça do Futuro ainda na antiga gestão. Até agora, o que podemos ver por cima das placas da reforma é um canteiro de obras abandonado há vários meses. A Praça 31 de Março foi uma das obras que nós recebemos da gestão anterior como obra parada. Qual é a nossa previsão? Em até no final do mês de abril, início do mês de maio, nós termos a liberação do recurso por parte do Ministério do Turismo e, na mesma hora, imediatamente, retomar a obra da Praça 31 de Março e concluí-la. Os moradores que aguardavam pelo equipamento dizem ter desistido e não aguentam mais reclamar. Além da espera, a intervenção causa transtornos até para quem precisa pegar ônibus na parada da praça. Fica difícil até para ponto de ônibus, para a gente pegar o ônibus, e o mau cheiro também, que entra muito bandido aí para dentro, assalta na praia, entra e assalta aqui no ponto de ônibus e não tem quem consiga pegar-nos.
Nessa hora a gente vê a diferença de ritmo entre algumas obras, não é? Esta obra na Praia do Futuro, nada tem a ver essencialmente com a Copa do Mundo. Ou seja, já deveria ter sido feita há muito tempo para deixar a cidade mais bonita, com a mobilidade urbana melhor. E aí você vê obras como o Castelão, uma correria, tudo atrapalhando o trânsito. A gente espera que obras que melhorem realmente a vida do fortalezense, como a das praças que a gente mostrou aqui essa semana, aconteçam, independente desses eventos que vêm para cá. Trabalhadores da construção civil em Fortaleza estão fazendo uma nova mobilização por reajuste salarial. A categoria iniciou pedindo 20% de aumento e os empresários ofereceram 7%. Os trabalhadores baixaram para 12,5% e os patrões subiram para 7,5%. Sem acordo, a categoria realizou manifestação na noite de ontem, interditando o trânsito na rotatória da Praça Portugal, no bairro Aldeota. Veja só. O som dos apitos, ouvido na Aldeota, zona nobre de Fortaleza, representava o desabafo dos trabalhadores. Nós temos revivido momentos difíceis na nossa vida, porque os nossos patrões não têm reconhecido o nosso trabalho. Eu falo isso aqui em nome de todos os meus companheiros de trabalho. O nosso salário que nós estamos recebendo não é digno. O Sindicato Municipal dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil fretou ônibus e convocou a classe. Ao todo, foram 22 ônibus como esse, lotados de trabalhadores da construção civil. A maioria veio direto do trabalho para fazer na Praça Portugal as suas reivindicações. A expectativa do sindicato é reunir 7.000 pessoas. Nós queremos negociar, nós queremos chegar a um acordo e, de preferência, sem fazer uma greve. Não demorou muito até que a paralisação afetasse o trânsito no local. Um trecho da Avenida Dom Luiz ficou interditado. Em nota, o sindicato estadual disse que foram realizadas 7 reuniões com os trabalhadores da região metropolitana de Fortaleza, por intermédio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Mas as negociações foram suspensas sem conciliação. O Sinduscom Ceará considera as propostas inviáveis. Pois é, ao final da manifestação, os trabalhadores decidiram adiar a greve, mas a partir do dia 2 de maio, os operários irão fazer paralisações diárias de 2 horas. Por nota, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará informou que sempre busca o acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, mas após a 7ª reunião realizada por intermédio da Superintendência Regional do Trabalho, a postura dos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores inviabilizou a negociação, suspendendo as tentativas de conciliação até que haja revisão das propostas para níveis razoáveis. A seguir, continua a vacinação contra a gripe. Novidade para quem quer ter carteira de motorista. O Detran Ceará vai enviar tudo pelos Correios. É já já. Voltamos. A campanha de vacinação contra a gripe continua em todo o Brasil. Se você faz parte do grupo prioritário e ainda não se vacinou, precisa ficar atento. A campanha acaba no dia 26 de abril. A 15ª campanha nacional contra a influenza, a velha gripe, começou desde o último dia 15 e vai até 26 de abril. Porém, o dia 20 foi escolhido como dia D pelo Ministério da Saúde. O dia D, que é o dia onde todo o país está mobilizado para enfrentar esse desafio de vacinar os nossos usuários, a nossa população, para que terem menos risco de adoecer. Quem estiver doente não pode ser vacinado. Em Fortaleza, a meta é vacinar mais de 400.000 pessoas, logicamente respeitando os grupos prioritários. Os idosos acima de 60 anos, as crianças de 6 meses a 2 anos de idade, gestantes, puérperas, são as mulheres que tiveram filho há pouco tempo, pacientes portadores de doenças crônicas e também outros grupos especiais, como os profissionais da saúde também, são grupos importantes porque têm um contato direto com a população. Seu Wellington, que faz parte deste grupo principal, veio acompanhado. Preocupado com a saúde, não esquece de tomar a vacina contra a gripe todos os anos, levando a família.
Todo ano eu e minha mulher, é sagrada essa missão. Dores de cabeça, febre, aquela moleza, os sintomas da gripe já são bem conhecidos. Mas com o tempo como está, muita gente pode confundir com a temida dengue. Normalmente, os sintomas podem se confundir, né? Porque tanto num quadro como no outro, você pode ter queda do estado geral, febre alta, né? Então, muitas vezes não dá para diferenciar sem um profissional de saúde avaliar. Então, o mais importante, se o paciente tiver algum sintoma, que ele procure a rede de saúde o mais rápido possível para verificar. As pessoas que já estão há quase um ano com a permissão para dirigir, prestes a receber a carteira de motorista definitiva, agora terão mais comodidade. Receberão em casa o boleto de pagamento e também a CNH. Tudo pelos Correios. Veja só. O fluxo de pessoas nas unidades do Detran Ceará deve diminuir com a nova medida. A partir de agora, quem tem a permissão para dirigir, a PPD, deve esperar em casa o envio do boleto para o pagamento da taxa de R$ 45,60 e depois o envio da carteira definitiva, a CNH. O Detran, com base na legislação, decidiu facilitar a vida de quem possui a PPD e enviar para a residência, primeiro, uma carta informando que está próximo do vencimento da PPD e que ele pode pagar a taxa na rede bancária credenciada e, com isso, ele ficar em casa e que a PPD dele chega pelos Correios. Para quem cometeu ainda com a PPD infrações grave ou gravíssima, continua tendo que repetir todo o processo de habilitação. E também tem novidade para quem vai renovar a CNH. Quem vai renovar pode pagar antes a sua taxa, a taxa de renovação, e com essa taxa de renovação via o Detran no dia seguinte com a documentação que é exigida, que é original e cópia da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de endereço, e ir direto ao guichê e já preparar o atendimento para o exame médico. O Detran Ceará, com as novas medidas, pretende diminuir a quantidade de pessoas na sede do órgão, como também o tempo de espera. Os Correios é um órgão mais seguro, né? A questão de a gente que trabalha o dia todo, por exemplo, a minha está com 2 meses que venceu e eu tinha que me resolver. Se eu pudesse receber via correio, seria ótimo. É bem melhor, né? A gente recebe assim em casa porque a gente trabalha, aí atrapalha, né, a vida da gente. O Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará está revisando decisões de julgamentos que colocavam gestores cearenses na lista dos ficha suja. O procurador federal e ex-procurador eleitoral do Estado, Márcio Torres, disse que, por isso, vários prefeitos e vereadores conseguiram limpar a ficha e reverter o status negativo. Ele citou os casos dos prefeitos de Pereiro, João Francismar Dias, do PSD, e de Camucim, Mônica Aguiar, do PSB. Mônica é mulher do deputado estadual Sérgio Aguiar, do mesmo partido, que é filho do presidente do TCM, Francisco Aguiar. Segundo o procurador, esses prefeitos tiveram contas desaprovadas pelo TCM e, na última eleição municipal, conseguiram o diploma eleitoral por meio de liminar da Justiça. Em seguida, o Ministério Público entrou com recurso contra a medida. Nesse intervalo, o TCM modificou o julgamento e considerou as contas como regulares, liberando os gestores para serem eleitos em novas disputas. Muita gente sofre do mesmo mal, falta de dinheiro no fim do mês. Você também? Quem consegue guardar alguma coisa acaba muitas vezes escolhendo a velha e boa caderneta de poupança, a mais antiga forma de aplicação financeira do Brasil. Mas se você é um poupador, atenção! Um economista vai mostrar agora que a poupança já não é a melhor forma de fazer render o seu dinheiro. O termo caderneta de poupança é antigo. Ele vem de uma época anterior aos sistemas computadorizados. Por isso, com o tempo, o termo acabou sendo deixado de lado, passando a ser conhecido apenas como poupança, uma aplicação monetária que está diretamente ligada à taxa de juros Selic. O governo federal, através do Banco Central, mudou a regra da poupança, ou seja, quando a taxa Selic ela baixar de 8,5%, que é o que acontece hoje, a gente tem uma taxa Selic, pelo menos até essa semana, de 7,25% ao ano, quando ela baixar de 8,5%, você tem
a remuneração da poupança é de 70% da taxa Selic, mais TR. Isso hoje está dando uma remuneração média mensal da ordem de 0,41% ao mês. O economista acredita que há falta de informação por parte dos investidores. O pequeno poupador precisa perceber que o valor final do rendimento acaba não compensando. O que é que isso quer dizer? Que a inflação ela está corroendo muito mais a capacidade de armazenagem de recursos do indivíduo do que a remuneração da poupança. Mesmo assim, a poupança continua sendo uma das escolhas mais procuradas pela população. Os motivos? Primeiro, por uma questão cultural, depois, conservadorismo e medo de arriscar no desconhecido. Sem conhecimento sobre o mercado financeiro, é comum que os clientes depositem o dinheiro sem acompanhar os rendimentos. Sempre que possível, a gente tenta economizar, né? É difícil acompanhar, viu? Porque ninguém sabe, as taxas de juros são muito baixas, né? E, às vezes nem olho. Coloco na poupança, mas depois tenho que tirar ao mesmo tempo, no mesmo mês. Aí não dá para economizar, não. O indivíduo mais conservador, ele opta em uma remuneração menor, né, ou até menor do que a inflação, mas nessa perspectiva de que ele está pelo menos acumulando alguma coisa, né? A seguir, choveu na maioria dos municípios cearenses de ontem para hoje. E ainda a Beira-Mar de Fortaleza vai contar com educadores físicos cadastrados para orientar os esportistas. De ontem para hoje, choveu em 140 municípios no Ceará. Ficaram de fora os outros 44. Em Hidrolândia foram 80 milímetros, em Quiterianópolis 72. Parambu teve 68 milímetros de chuva. Aqui em Fortaleza a média foi de apenas 14 milímetros. As chuvas devem continuar, mas abaixo do normal. Até amanhã, a previsão da FUNSEMI é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas em todas as regiões do Ceará. Mas embora esteja chovendo em Fortaleza, o calor continua bastante forte, não é? Só tem aumentado ano a ano. Claro, não é um problema só de Fortaleza, mas reflexo da mudança de temperatura em todo o planeta. O céu está cheio de nuvens, mas não chove. E isso deixa o tempo abafado. Em plena orla marítima de Fortaleza, nada de vento. As folhas dos coqueiros na beira-mar nem se mexem. É um calor atípico, com temperatura de 1 a 2 graus mais alta em relação aos anos de chuvas normais. Esse ano tem sido particularmente forte, né? As temperaturas realmente têm sido observadas no horário mais quente do dia como temperaturas mais elevadas. Essa alta umidade, os ventos menos intensos, retiram pouco o calor da nossa pele, né? Então isso dá uma sensação térmica muito desagradável para todos nós. De acordo com a meteorologia, do meio-dia às 2 horas da tarde, a temperatura máxima já passou dos 32 graus. A mínima é registrada sempre durante a madrugada e varia de 25 a 26 graus. Nos anos anteriores, quando chovia, a temperatura mínima chegava a 23 graus. Falta de vento, mais alta umidade do ar, o que faz com que o suor não seque e uma sensação de calor sufocante. Eu mesma estou aqui parada na sombra e morrendo de calor. Não há quem não reclame do corpo todo molhado de suor, da sede eterna e da impaciência que toma conta. É horrível. É com a toalhinha se enxugando. Porque não tem quem aguente. Eu moro aqui já há mais de 15 anos em Fortaleza, mas essa época que eu estou achando a época mais quente. Incomodando demais, está muito quente, está muito abafado também. Está mais quente que o normal, inclusive quando eu saio do banho já saio todo suado. Além do grande consumo de água e energia elétrica na capital e no interior do Ceará, a consequência de tanto calor se reflete nos hospitais. Doenças infecciosas têm atingido a população. O calor, ele leva a inúmeras alterações do corpo. Dentre elas, a principal é a desidratação. Essa desidratação leva a quadros de internações e aumenta também o risco de doenças infecto-contagiosas, as gripes, os resfriados. E nos dois extremos da vida, que são as crianças e os idosos,
pode levar a quadro de pneumonia, inclusive com óbito. Mas tanto calor assim e alta temperatura não é um fenômeno só do Nordeste. A NASA, a Agência Espacial Americana, divulgou novos dados que mostram o aumento acentuado da temperatura do planeta desde o ano 2000 e prevê que cada década, a partir de agora, será mais quente que a anterior. Emissões de gases feitas pelo homem, como a queima de combustíveis fósseis, as construções na cidade, como os altos prédios que impedem a passagem do vento e o asfalto, também são fatores que contribuem para isso. Existem estudos que mostram que grandes áreas verdes, com muita vegetação dentro de grandes cidades, apresentam temperaturas um pouco menos elevadas do que a das áreas bastante urbanizadas, né? Realmente, a urbanização, prédios, o asfaltamento, contribui para elevar as temperaturas. E agora, uma boa notícia para você que pratica exercícios no calçadão da Avenida Beira-Mar com o auxílio de profissionais de educação física. É que esses profissionais serão cadastrados e terão as atividades regulamentadas. O objetivo da Secretaria de Esporte do município é ordenar as atividades esportivas na área. Depois de iniciada a fiscalização da Secretaria do Esporte e Lazer de Fortaleza, no calçadão da Avenida Beira-Mar, um profissional de educação física teve seus equipamentos apreendidos. Um profissional de educação física habilitado para isso por lei federal, que é a 9696/98, estava fazendo o seu trabalho com a sociedade, com os clientes, e a fiscalização chegou e recolheu o material dele. Então ele procurou o conselho, nós consultamos o jurídico do conselho, e a gente viu que realmente nós temos que normatizar isso aqui, porque tem profissionais que estão há mais de 10 anos aqui. Depois da ocorrida, a Prefeitura de Fortaleza se reuniu com os profissionais de educação física no ginásio Paulo Sarazate, na última quarta-feira, dia 17 de abril. O objetivo era iniciar o cadastramento dos profissionais que atuam na Avenida Beira-Mar, como também a regulamentação das atividades que são realizadas na área. Nós, enquanto Secretaria de Esporte, resolvemos organizar aquela atividade. Se me perguntar hoje se alguém vai ser retirado, se vai ter algum problema com os profissionais, não vai. Nós queremos regulamentar, inclusive o Conselho Regional de Educação Física esteve presente na reunião que nós fizemos com as assessorias, né? Estamos remando todos num sentido só. Marcos trabalha na Beira-Mar há 3 anos e chama a atenção para a importância da atividade esportiva ser acompanhada por um profissional. O profissional de educação física é importantíssimo na área de atividade física. Ele tem que estar regulamentado, primeiro regulamentado junto ao CREF, né, direcionado para fazer o trabalho, para orientar melhor o aluno, o cliente, no caso, o que ele queira fazer. Uma garantia de qualidade do serviço profissional. Se ele cometer alguma imperícia, você pode denunciar no conselho e vai abrir um processo ético para apurar se você tem razão ou não. Essa é a garantia desse profissional que está registrado no conselho. Vládia só pratica exercício se for acompanhada de um profissional de educação física. Eu acho que com o profissional a gente se sente mais seguro em fazer o exercício, sabendo que está fazendo correto, da maneira certa, que não vai ter algum estiramento, algum machucão, alguma coisa assim desse tipo, né? É claro, tudo que diz respeito à nossa saúde tem que ser acompanhado por profissionais habilitados para isso. Vamos a outras notícias de hoje agora do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. Hoje, dia do índio, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, dançou com o cacique Raoni durante o lançamento do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas em Brasília. No norte do Pará, bombeiros e pescadores trabalharam no resgate de vítimas do naufrágio de uma embarcação nas proximidades da cidade de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó. Segundo os sobreviventes, 80 pessoas estavam a bordo, 12 vítimas já foram encontradas. Na noite de ontem, presidentes sul-americanos participaram na reunião da Unasul, em Lima, no Peru, para debater a validade das eleições na Venezuela. A cúpula reconheceu Nicolás Maduro como presidente e pediu que Henrique Capriles, o seu opositor, aceite a derrota. Depois de matar um dos suspeitos chechenos pelas explosões na maratona de Boston, o FBI divulgou um cartaz procurando seu irmão de 19 anos. O centro da cidade ficou vazio hoje por conta da operação de busca. Uma família francesa sequestrada em fevereiro, enquanto viajava a turismo em um parque natural de Camarões, foi libertada hoje pela manhã. Além desses que você vê aí na imagem, ainda tem 4 crianças. Todos foram levados para a Nigéria pelos sequestradores islâmicos.
O japonês Jiroemon Kimura, o homem mais velho do mundo, celebrou hoje seus 116 anos. Ele nasceu em 1897, na região oeste do Japão, onde foi carteiro, e foi registrado no livro dos recordes como o homem a atingir a idade mais avançada oficialmente. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência e é bom lembrar que amanhã a gente volta e também domingo às 11h30 da manhã com as nossas edições especiais e os assuntos da semana. Para você uma ótima noite. Fique por aí porque às 7 da noite começa o programa Esporte União. Até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.